Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata, jornalista, sócio fundador da RPM Comunicação, e hoje tenho um prazer enorme de dividir a conversa aqui com duas pessoas queridíssimas. Uma, meu irmão, literalmente, e sócio, Eduardo Mata, e a outra é um irmão que eu ganhei na vida profissional, na vida pessoal, Bruno Magalhães, sócio da agência Kindle. Juntos, nós hoje desenvolvemos uma solução, uma empresa, um conceito. A gente vai conversar um pouco para entender melhor exatamente o que é, chamado Future Hunters. Então, hoje a gente vai conversar sobre futuro, sobre comunicação, sobre o futuro da comunicação, sobre a comunicação no futuro e tudo mais que a gente puder pensar aqui nesse papo. Eu dou as boas-vindas ao Duda, Eduardo Mata é Duda, e ao Magalha, Bruno Magalhães. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, tudo bem? Paulo. Tudo ótimo. Vamos falar de futuro. Obrigado pelo convite, Paulo. Vamos nessa. Bora. Duda, vamos começar pelo começo. Future Hunters é um conceito ao qual você chegou depois de muito experimentar, depois de muito teste de conceito, literalmente, né? Você desenvolve isso há anos. E eu queria que você explicasse um pouquinho aonde você chegou e por que isso é o nirvana de tudo que você desenvolveu ao longo desses anos. Vamos lá. Eu sou engenheiro, trabalhando em comunicação há 30 anos, nunca trabalhei em engenharia, mas sempre tive esse olhar de como é que eu identifico um padrão, como é que eu entendo as engrenagens, o que está acontecendo. E, para mim, olhando para o nosso trabalho, eu sempre entendi que o que a gente faz de melhor é ponte, né? Então, a gente tem acesso a informações dos clientes, de parceiros, né? A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse passando por trás de uma mesa, né? Tá todo mundo jogando ali, a gente vê todas as cartas e, ao longo do tempo, a gente casou muito o jogo, né? A gente falou, olha, pega essa carta aqui porque tem alguém precisando do outro lado da mesa. E aí, eu passei por uma certificação para conselho recentemente, e a primeira coisa que eu vi ficou muito forte na minha cabeça foi que o papel do conselheiro é zelar pelo futuro da empresa. Então, não é olhar para trás, não é fazer auditoria, é pensar como é que a gente aproveita melhor as oportunidades, como é que a gente afasta riscos e ameaças. E aí eu comecei a juntar isso tudo e falar, opa, peraí. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, colocar o futuro das empresas, né, entender o que acelera, o que pode prejudicar, dificultar, né, fazer com que as empresas cheguem mais rapidamente onde elas querem, né, se a gente conseguir fazer isso, a gente tem algo de valor. E aí a gente começou a discutir o como, né? Então, onde é que está o buraco, onde é que está a dificuldade. E a gente foi para o lado das empresas para pensar, será que as empresas sabem o que pode fortalecer, comprometer, facilitar, acelerar seus futuros, né? O seu futuro? Então, o que a gente vê, o que a gente viu ao longo do tempo é que aí está a primeira barreira. As empresas, ou os líderes das empresas, ou não sabem exatamente do que eles precisam, ou sabem e têm uma preocupação enorme em colocar isso, abrir essa informação para fora. Mas as empresas pensam no futuro? Totalmente. O que você identifica é que elas estão atentas ao amanhã e não só ao hoje? Ou isso também é um gap? Paulo, eu diria que hoje, se você falar, vamos fazer, vamos desenvolver um projeto, vamos fazer um planejamento, ok, mas não sei se esse tema me interessa tanto. Vamos discutir o futuro. Opa, peraí. Agora
Porque o futuro está cada vez mais, aquela coisa VUCA, BANI, né? Está todo mundo muito atento à velocidade das mudanças, ao que está acontecendo, né? Isso acelerou muito nos últimos anos com a IA. Então, o que a gente tem visto são pessoas se perguntando, tá, será que a minha posição vai ser substituída por um agente? Será que a minha empresa? Será que o meu mercado? Então, quando a gente se debruça sobre o futuro, não só a gente entra em sintonia com os conselheiros e as lideranças das empresas, como a gente trata de um tema que é fundamental, né, que hoje está na agenda de todo mundo. Future Hunters, a expressão não deve ser traduzida literalmente. Nós não somos caçadores de futuro, nós somos guardiões do futuro? Sim. Eu falei um pouquinho do Future, né? Agora vamos falar do Hunters. O que é Future Hunters? A Future Hunters é um movimento, é um ecossistema, é uma solução que a gente criou para aproximar as empresas, as lideranças dentro das empresas que têm desafios, oportunidades, riscos, ameaças. A gente costuma dizer, o que está tirando o teu sono? E aí, a partir do momento que isso é trazido à tona, que isso é verbalizado, nosso desafio passa a ser buscar dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa rede de especialistas, alguém que possa trazer aquela resposta. Então, existem muitas formas de a gente falar sobre a Future Hunters. Uma é um exercício de perguntas e respostas. Outro é headhunters de pequenas soluções ou grandes soluções que podem impactar o futuro das empresas. E uma terceira, que eu adoro, é um veículo de comunicação feito com base no que o público final quer saber, ouvir, conhecer. Então, explicando essa questão do veículo de comunicação, normalmente um jornal, um site, um portal tem uma pauta, e essa pauta é discutida por um conselho editorial. Então, vem de dentro do veículo o entendimento do que é interessante para o nosso público. No nosso caso, com a Future Hunters, a gente entrevista as empresas para saber sobre o que você quer falar, o que você quer ouvir, né? O que está tirando o teu sono, né? Onde é que está a oportunidade ou a ameaça que você quer ter uma segunda opinião. E a segunda opinião é o nosso produto de entrada. Então, a Future Hunters, ela para as empresas, ela funciona como um ambiente seguro, sigiloso, para ouvir uma segunda opinião, para acessar os maiores especialistas nas áreas mais diversas. Então, teve um caso que a gente começou a discutir SG na Europa por conta de Europa e Mercosul. A gente discute N questões ligadas a áreas de especialização de comunicação, marketing, branding, que é a nossa origem, mas tudo que pode favorecer ou comprometer o futuro faz sentido a gente abrir essa conversa, a gente fazer essa ponte. Perfeito. Bruno, você é nosso parceiro estratégico há décadas, talvez no plural, e você sempre agiu dessa maneira como um caçador de soluções, como alguém que busca soluções para as empresas que te procuram. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre tua visão de futuro da comunicação. A Kindle já está também com uma estrada super consolidada ao longo do tempo. Nós nos juntamos nesse processo, a RPM Kindle, né, do Future Hunting, né, mas como Future Hunters que nós já somos. Queria te ouvir um pouquinho, cara, sobre como é que vocês aderem a esse conceito que vocês também na prática já exercitam há tanto tempo. Pois é, Paulo, isso aí é quando a gente começou a bater os primeiros papos aí com vocês, né, com o Duda, e esse conceito começou a surgir, eu falei, pô, genial, porque a gente já faz isso de forma não formal, né, há um tempo, porque a gente trabalha com uma rede de parceiros, né, e a gente sempre foi muito orientado ao resultado. Então, eu faço questão de oferecer para o cliente uma proposta para solucionar a dor que ele tem, né, que tira o sono, como o Duda falou. Então,
E aí, nesse momento, a gente aciona uma rede de parceiros, porque a gente trabalha com comunicação, né? A Kindle, no caso, mais voltada para publicidade, mídia digital, performance, né? Criação de campanhas, tudo isso. Mas nem sempre é isso que o cliente precisa, né? A gente passou pouco tempo juntos, no caso, onde o cliente precisava ativar uma base de usuários cadastrados no site através de conteúdo, tal, e aí a gente acionou a RPM, né? Então, tudo isso, na verdade, esse conceito do Future Hunters, ele surge com a proposta de estruturar de forma mais organizada do que a gente já vem fazendo há anos, né? E aí, essa questão toda da entrevista que o Duda, né, e a RPM e nós nos propomos a fazer, é o que a gente já faz, né? Uma reunião de trabalho hoje, principalmente primeiro contato com o cliente, nada mais é do que uma consultoria, né? A gente entende a dor que o cliente tem, nem sempre o que ele demanda é o ideal para solucionar a sua dor, né? E aí, com isso, a gente volta para dentro de casa e oferece, na verdade, é um planejamento de comunicação, uma proposta de ações, que é uma proposta comercial, mas na maioria das vezes é uma consultoria que o cliente não paga por isso e, enfim, por questões de mercado, é assim desde que o mundo é mundo, então a gente não quer mudar isso, a gente só quer estruturar e trazer mais valor a esse processo todo que a gente já faz, que a gente vem fazendo de forma informal, mas agora, a partir de agora, de forma mais estruturada. Né? E Bruno, eu acho que é perfeito isso, né? Essa tua visão sobre de onde nasce a Future Hunters e como é que a gente consegue ser relevante para o cliente. E aí tem um ponto interessante, né? Você falou, e aí a gente vai montar uma solução para o cliente e tal. Às vezes, não é nem questão, né? E tem um passo antes, que eu converso com o Paulo, que tem RPM, e aí eu entendo que nesse momento ele está acusando, ele está com um sintoma, né? Foi o que você falou. Não necessariamente ele vai trazer para a gente qual é a demanda que ele tem. Ele está com um sintoma, eu vou dizer, pô, legal. Cara, mas isso que você está falando, eu posso levar para a Kindle, para o Bruno, para a equipe da Kindle, para eles avançarem no entendimento de qual é a questão que pode ser resolvida aqui. Então, tem uma troca que você faz, e aí o Paulo vai definir, tá, eu quero, mas eu não quero que você diga que sou eu, que é RPM, fala que é uma empresa de comunicação, né? Fala que é uma empresa com tal porte. E isso a gente, no formato, no desenho do Segunda Opinião, que é esse produto de entrada, que é o primeiro passo na Future Hunters, o nosso objetivo é fazer o Paulo como cliente, né, a empresa como cliente, seja ela qual for, se sentir segura de que a gente não vai passar para o mercado, não vai passar para a Kindle informação alguma que ele não tenha autorizado, que é o que a gente faz há 30 anos com os releases. Então, antes de mandar para a imprensa, cada vírgula é aprovada pelo cliente. Se ele tem essa certeza que eu só vou levar para você as informações que ele liberou, ele se sente naquela condição de segurança, de sigilo, que a gente falou que é central para fazer a parte mais difícil, que é o cliente falar sobre as suas dores e oportunidades. Se a gente chega para um cliente e fala qual é a tua dor, ele fala, cara, esquece. Pergunta errada. Ô, Duda, deixa eu entender, então, o Segunda Opinião como porta de entrada. Sim. Eu, empresa, identifico um gap, qualquer que seja ele. Venho a você, como é que você procede daqui em diante? Como é que quais são os passos para a Segunda Opinião se materializar? A gente faz uma conversa e aí as nossas conversas a gente define que são de 20 minutos, tá? Tanto quando a gente vai falar com o especialista quanto quando a gente fala com a empresa, 20 minutos no máximo, tá? Porque a gente sabe que o tempo é uma das travas, tanto para essa pessoa que está numa posição de liderança na empresa falar sobre o que ela precisa, quanto para quem está do outro lado, oferecendo soluções, se debruçar sobre aquela questão específica. Então, voltando como é que é o processo, eu vou fazer uma entrevista contigo, você é líder de uma empresa, vou entender onde é que você quer uma segunda opinião, né? Então, você vai dizer, olha,
eu não cresci ano passado como eu gostaria, eu não sei porquê, eu estou com um desafio de lançar um novo produto, eu estou preocupado com questões da maturidade da minha jornada ESG, reforma tributária, NR1. Você vai dizer o que está ocupando a tua cabeça como líder. Eu estou com uma dificuldade com geração Z, pode ser qualquer coisa, né? Isso não tem... O que a gente vai fazer? Isso para nós virar pauta. A gente olha para dentro da nossa rede já formada, que, fazendo aquela analogia com o veículo de comunicação, são as nossas fontes. Então, todo jornalista tem as suas fontes, né? Então, a gente tem as fontes de conhecimento, e aí fala, olha, eu tenho uma entrevista para te fazer, né? Você pode, especialista, você pode me dar uma entrevista, eu estou com essa demanda aqui. Então, para o lado da empresa, você dá uma consultoria, como o Bruno falou, você dá uma consultoria gratuita, né? Só que para o lado do especialista, você traz uma demanda real, você traz um lead mais do que qualificado. Uma oportunidade. Uma oportunidade de, em primeiro lugar, antes de fazer uma proposta e ser contratado, é uma oportunidade de conversar com alguém que não chegaria a você, né? Fosse por inbound, outbound, né? A gente entende que o que a gente está criando é um novo caminho para que as pessoas possam se falar, e aí, né, nessa que a gente devolve. Então, a gente entrevistou o especialista daquela área para a segunda opinião, devolve para a empresa e fala, olha, em cima do que você nos liberou falar, nós trouxemos esse olhar dessa pessoa que é especialista, ela tem essa experiência, essas credenciais, e ela fez algumas perguntas de aprofundamento para a gente trazer para você. Se você nos autorizar, a gente agora abre o jogo e coloca vocês dois em contato. E daí pode sair um trabalho ou não, mas você já parte lá na frente na construção de uma relação de confiança. Ou seja, eu, empresa, tenho garantidos uma entrevista inicial para dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu almejo, e um retorno que um especialista, que a Future Hunters vai contactar, vai mandar para mim uma resposta possível para isso. E novas perguntas. Aí eu pergunto o seguinte, onde é que entra a monetização? Cara, isso é uma pergunta bem interessante, porque a monetização não entra, tá? Então, a gente, quando idealizou o Segunda Opinião, a gente pensou ecossistema, valor de todos para todos, tá? Então, de um lado, a gente está pedindo para a empresa para confiar, né? Então, o que a empresa aporta é confiança. Ela acredita no NDA que a gente assina, ela acredita nos 30 anos fazendo entrevistas e não soltando informação que a gente não está autorizado a soltar. Então, a empresa entra com 20 minutos de confiança, né? O que ela ganha? Um olhar assim, totalmente descompromissado, né? Sem interesse, sem viés, sem... Óbvio que os especialistas, eles vivem do conhecimento, da experiência deles, mas naquele momento eles não estão falando sobre um conceito abstrato, não estão falando em teoria palestrinha, eles estão dedicando um tempo, os mesmos 20 minutos, para mergulhar naquela questão específica, naquele dilema específico daquela liderança, e aí, a partir daí, se constrói a relação. Então, para nós fazemos o que nós mais gostamos, que é conectar as pessoas e nos conectarmos a elas. Então, nessa hora que a gente gera essa conexão, a gente amplia muito a nossa rede e, normalmente, a nossa contratação vem de pessoas que, ao longo do tempo, passaram a confiar na gente. Então, a gente também está acelerando essa conquista de mais pessoas parceiras na nossa rede. Esse é o ganho para nós. O ganho para a empresa, eu já falei, o ganho para o especialista, além desse ganho direto de acesso a oportunidades, já, né, como a gente fala do mandato de buy side, né?
quem está com um ticket de compra na mão tem um poder, sabe? Todas as portas se abrem. É um lead altamente qualificado. Altamente qualificado. Para um especialista, né, Bruno? Quer dizer, o sujeito chega para você e pergunta sobre publicidade, sobre impulsionamento. Quer dizer, ele tem essa pergunta, você responde, você entende que ali tem um cara que tem uma demanda que você pode atender. Quer dizer, você está atendendo nesse primeiro momento como Future Hunter, como um especialista que você é em tráfego, em qualquer coisa que a Kindle faça. Quer dizer, você está dando 20 minutos do teu tempo para solucionar, para indicar um caminho para esse cara, e você sabe que ao mesmo tempo você tem um cara que precisa. Quer dizer, que pode voltar a você, que pode dizer, bom, quero o contato deles, quero falar com eles, quero entender melhor como é que eles então solucionariam de forma prática, né, o meu problema. Perfeito, Paulo. Existem várias formas de a gente conduzir, né, um processo de prospecção, principalmente quando o cliente nos procura. Né? Como você falou, um lead altamente qualificado. Né? Se o cliente tomou a iniciativa de procurar para falar sobre alguma dor que ele tem, a chance desse cara virar cliente é muito grande. Né? E a gente tem dois tipos de conduta. Eu posso simplesmente pegar o que ele está me pedindo, transformar em uma proposta comercial e oferecer para ele, que às vezes até fazendo isso eu vou ter uma margem maior, porque às vezes o que ele precisa é algo que demanda um investimento menor, ou onde nós como agência teremos um resultado menor, mas quando a gente acredita que isso vai trazer um resultado melhor para ele, eu vou ter uma primeira fidelidade desse cliente, porque ele vai entender que eu me preocupei com o investimento dele, né? E também uma longevidade maior, né? A possibilidade de crescimento. Então, a proposta nossa aqui, eu acho que faz total sentido, porque nós sempre fomos muito orientados a resultado, né? E, enfim, então acho que faz total sentido a gente caminhar para esse, né, com um grupo Future Hunters, porque não só aqui do RPM com parceria, porque trabalhamos dentro da comunicação, mas com especialidades diferentes, né? E outros players dentro do nosso grupo também. Então, eu acho que o cliente só tem a ganhar com isso. E você disse uma coisa muito legal, orientação por resultado. Nesse caso, a gente acopla a essa orientação por resultado uma orientação por solução. Né? Quer dizer, que no fim é a mesma coisa. Quer dizer, o que a gente sempre pensou foi como é que eu soluciono. Né? Se tem um problema, isso a gente se conhece há muito tempo, quantas vezes a gente conversou, fulano de tal, a empresa tal, está com esse nó para desatar. Né? Você acha que você consegue desatar esse nó? Você conhece alguém que consiga desatar em que área for? E o que eu acho interessante é que a Future Hunters não se limita à comunicação. Quer dizer, a gente está falando, por exemplo, nós temos no nosso time de Future Hunters especialistas em ESG, em óleo e gás, em fusões e aquisições, em direito, em capital, em venture capital. Quer dizer, nós temos pessoas que têm experiência comprovada, né, talento comprovado ao longo de anos de uma construção profissional para solucionar todos os problemas. O cara chega para a gente com uma demanda e nós não podemos resolver imediatamente, porque talvez nem seja da nossa alçada, mas a gente tem gente que resolva, né? E o que está sendo mais interessante, né? A gente está começando essa jornada e cada conversa que a gente tem com os especialistas, a sensação que a gente tem é que eles falam, cara, que bom que além de tudo que eu faço, eu vou poder pegar o meu conhecimento e compartilhar. A gente brinca que é um processo de lifelong sharing, né? Tem o lifelong learning, você passa a vida inteira acumulando conhecimento, mas você não tem oportunidade de botar aquele conhecimento para jogo, de levar para as pessoas, de fazer com que com que destrave alguma coisa do outro lado. Então, acho que esse é um ponto super importante. E um outro ponto, voltando à conversa que o Bruno estava puxando sobre o futuro da comunicação, tá? Qual é a visão que eu tenho sobre isso? Hoje, né, existe um consenso da importância de você trabalhar as marcas pessoais que estão ligadas às marcas profissionais, né, as marcas corporativas. Então, existe
uma crescente humanização das corporações. Só que o próximo passo, na minha visão, está nas conexões, está nas comunidades, está no encontro entre dois seres humanos. Quando, lá na frente, as redes sociais forem conversas entre agentes de IA, o que vai sobrar é realmente você precisar ouvir, né? Trocar com uma pessoa real. Então, na evolução da Future Hunters, a gente já tem um monte de projetos, ações, etapas que tratam justamente de criar esse espaço que hoje a gente cria por meio desse veículo chamado Segunda Opinião, né? Me fala de um lado, eu pergunto do outro, volto para você, né? Essa fofoca do bem que a gente está fazendo. Lá na frente, isso vão ser rodas, think tanks, conselhos, né? Grupos de trabalho, né? Uma coisa que a gente já notou logo no início, que a gente já tinha com a Kindle, e aí o modelo faz a gente ver o potencial disso, é pensar, peraí, mas eu resolvo essa parte dessa demanda, você resolve essa outra, isso já vira um produto, né, que a gente pode oferecer com base na soma de conhecimentos. Perfeito, Duda. Complementando aqui, né, a gente está cansado de saber, acho que até meio que molhado, chovendo molhado, que a forma de consumir conteúdo mudou completamente, né? A gente acompanha isso já há alguns anos, né? Principalmente nas novas gerações, né? Pô, a minha filha ela não assiste televisão, vê o que está passando ali, né? Para Jornal Nacional, se informa em outros canais, em outros meios, isso é meio óbvio, né? Mas a forma como o conteúdo é produzido hoje, a forma como as agências estão estruturadas, né? Eu estou falando conteúdo, mas projetos de uma forma geral, a gente está num momento de transição, assim, a gente vai estar no olho do furacão, né? Porque a inteligência artificial ela chegou para óbvio, nos oferecer mais possibilidades de recursos. Não acho que ela vai matar algumas profissões, eu acho que ela aumenta a produtividade, né? Assim como chegou o computador, chegou o AutoCAD para o arquiteto, né? Ele produz mais, né? Um diretor de arte com Photoshop começou a produzir mais. Eu acho que com IA a gente, em todas as frentes, né? Desde planejamento, estruturação de mídia, criação, produção de conteúdo, tudo isso a gente ganha uma amplitude maior, né? Na escala. Agora, a estrutura como as agências eram formatadas até há pouco tempo, né? De você ter um gerente de projetos, um diretor de contas, um atendimento, uma dupla de criação, já está completamente obsoleto, né? Então, acho que a contratação de profissionais multidisciplinares ela vai acontecer de forma um pouco mais intensa, né? Então, acho que é óbvio que você vai ter menos pessoas para produzir a mesma coisa que você produz hoje, talvez uma qualidade maior, né? E você se reestruturar, entendendo esse novo formato, é um desafio para todo mundo que está já há um tempo no mercado. Porque a agência que nasce hoje, ou a empresa de produção de conteúdo, de assessoria de imprensa, quando ela nasce hoje, ela já nasce entendendo esse formato, ela já nasce num formato atual. Quem já tem uma equipe já estruturada, se não começar a se reestruturar o mais rápido possível, vai ficar para trás. Eu acho que a gente já nasce com esse entendimento, com essa proposta, né? Então, acho que tudo isso faz... E como de Future Hunters, né? É o tema que mais circula hoje em rodas do nosso meio, né? Como é que vocês estão estruturados? Todo mundo está preocupado, como é que vocês estão utilizando IA dentro da sua agência, né? Então, eu acho que responde um pouco isso também. Essa pergunta é clássica, né? E aí, a IA? A IA é ruim, é boa para você? A IA te mata? Não. Fala você. Foi feito um estudo no MIT, 3 grupos, um usando IA, outro usando mecanismo de busca, Google, e outro não usando nada, para gerar um determinado conteúdo, né, um estudo. E aí, o que se viu foi que a riqueza de informações do conteúdo gerado por IA, sem dúvida, a capacidade de acessar o que já existia, mas um conteúdo relativamente pobre, né, pasteurizado ali, né, limitado, sem personalidade. Beleza. Passado um tempo, inverteram. E aí, quem tinha
usado só mecanismo de busca ou nada, passou a poder usar a inteligência artificial e vice-versa. Sem dúvida alguma, as melhores produções vieram dessa galera que usou a inteligência humana antes da artificial. Então, eu não tenho a menor dúvida que o que a gente está fazendo é buscar um acesso a inteligências individuais. Então, uma pessoa, a gente está aqui no mercado, né, 20 e tantos, 30 anos, a gente já viu tanta coisa, né? Eu brinco que cada um de nós tem uma lente multifocal e cada conversa, isso que a gente está fazendo aqui hoje, acrescenta uma camada nessa lente. Eu saio daqui hoje enxergando coisas que eu não tinha há meia hora quando eu entrei. Então, à medida que você que vai passando a tua vida, a tua trajetória, a tua carreira, e você vai acrescentando camadas no teu olhar, o que a gente está fazendo é o seguinte, cara, traz a tua lente multifocal, empresta para a empresa que tem ali sua restrição em falar isso abertamente, mas ela tem uma questão, todo mundo tem. Né? No modelo que a gente usa, né, internamente, o Find the Gap, né, aquela história, o gap é a distância entre onde você está e onde você quer chegar, né, o que você é e o que você quer ser. E aí, quando você vai olhar para esse gap, você fala, cara, será que é só problema? Não. O gap é uma oportunidade e o gap sempre vai existir. Então você fala, não, eu sinto que hoje eu não tenho ameaça. Essa já é uma ameaça. Então, quando a gente olha para o futuro, sempre tem um olhar prospectivo, sempre tem um olhar de, eu acho que eu estou fazendo tudo que eu poderia, ok, o que eu poderia fazer mais? Né? Tem um desenho que nós construímos juntos de futuro, que eu acho bem interessante, né? São 4 tempos de futuro. O futuro do pretérito, do presente, dos sonhos, dos pesadelos. O futuro do pretérito é você caminhar para trás no tempo e pensar, eu vou voltar 1, 2, 3, 5 anos, beleza? O momento atual era o meu futuro. O que eu via naquele momento? O que me trouxe? Qual era o meu gap? Né? Qual era a distância que eu estava do momento atual? Quais foram as travas? Quais foram as alavancas? O que eu fiz que eu não devo repetir? O que eu fiz que realmente acelerou o caminho? Então, esse é o futuro do pretérito. O futuro do presente é olhar para hoje, entender, eu consigo olhar para cada item da construção do meu futuro e pensar, como é que eu gero um pequeno ganho? Né? Tem um livro que eu adoro, que é o Hábitos Atômicos, que é sobre pequenas melhoras incrementais, 1% ao dia em cada coisa. Né? Se você crescer 1% ao dia, ao longo de um ano, você cresce 37 vezes, porque funciona como juros compostos. Então, falando de comunicação e marketing, se você melhora proposta de valor, posicionamento, entendimento de demandas do cliente, a mensagem, o conteúdo, o uso dos canais, o impulsionamento, se em cada coisa dessa você tenta achar mecanismos, né? Você faz pequenos experimentos para avançar um pouco, o ganho é exponencial. Então, esse é o futuro do presente, ganhos incrementais. E o futuro dos sonhos, o futuro dos pesadelos, dos sonhos esquece tudo que eu faço, o que eu gostaria de ser. Né? Então, quando o Google foi fundado, o objetivo era ter toda a informação do mundo. E na época tinha o Yahoo, na época tinha... o Yahoo era dominante, mas o Google falou, não, nós temos um projeto, um sonho, e a partir daí tudo foi construído. Então, e o futuro dos pesadelos, que ok, se alguém pode matar o meu negócio, que seja eu. Então, existe um modelo que é do Charlie Munger. Charlie Munger foi o sócio de vida inteira, parceiraço do Warren Buffett. E ele criou assim, centenas de modelos mentais, porque a diversão dele era entender a cabeça do investidor. Então, como é que as pessoas tomam decisões em relação aos seus investimentos? E ele tem tinha um modelo, né, ele já não é vivo, de inversão.
Então é o seguinte, eu quero proteger meu exército. Ok, eu ao invés de pensar em todos os mecanismos de proteção, eu olho para o outro lado e falo, se eu tivesse do lado de lá, o que eu faria para acabar com esse exército? E aí, em cima do que é possível fazer para acabar um exército, para destruir um exército, aí sim ele vai e cria os mecanismos de proteção. Então, o futuro dos pesadelos é um debate extremamente importante que está na linha dessa discussão sobre IA. Então, tá legal. Eu posso usar a IA como uma ferramenta que vai aumentar em muitas vezes a minha capacidade de trabalho, a otimização que eu posso fazer do uso dos meus recursos, ou eu posso enxergar a IA como algo que vai me substituir. É uma questão de decisão, de escolha, e o que você escolher é o que vai acontecer. Né? Sim. Hoje já houve uma banalização, né, cara? Você vê muita coisa sendo produzida, você bate o olho na hora, você vê que um texto foi criado por IA, né? E aí, eu acho que isso acontece quando ela é operada por profissionais, talvez, sem treinamento, know-how suficiente para estar naquela função ali de liderança de um projeto, né? Se você pega profissionais experientes, qualificados, utilizando IA, qualquer tipo de ferramenta de IA, para fazer qualquer tipo de projeto, de planejamento, como eu falei, produção de conteúdo, etc., a gente tem uma entrega assim, que aí faz sentido, né? Mas, com certeza. Mas é isso, essa banalização aí está acontecendo já hoje, torto direito. É isso. É isso, gente. Isso foi o início de um papo sobre o futuro, que nós vamos ter ainda várias oportunidades de alongar. Eu agradeço a vocês dois pela conversa, por compartilhar com a turma que está nos assistindo pensamentos, conceitos, propostas. E aí eu deixo o seguinte, quem nos assistiu adorou essa história, adorou Future Hunters, curtiu a gente, como é que eles nos acessam? O que eles fazem para nos encontrar? Bom, eu vou deixar um convite, né? O que a gente quer é ter um número cada vez maior de empresas trazendo as suas questões, de especialistas trazendo o seu conhecimento. Então, se você curtiu, se você quer entender, não tem pegadinha, né? A Segunda Opinião é realmente um trabalho voluntário 360 de todos os lados. Então, se você curtiu, entre em contato conosco, acessa lá futurehunters.com.br, o nosso LinkedIn, Future Hunters, e vamos conversar. Tem muita coisa legal para a gente fazer. Olha, agradeço demais. Eduardo Mata, Duda, sócio da RPM, o grande criador do conceito da Future Hunters. Bruno Magalhães, sócio da Kindle, Future Hunter de carteirinha desde que o conceito não era discutido. Obrigado a vocês dois por tanto conhecimento que vocês compartilharam. Tá ótimo, obrigado, Paulo, pela oportunidade. Tamo junto, vamos nessa. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Você curtiu? Deixa a sua clicada aqui com a gente. Segue conosco, sempre tem um papo bom por aqui. Obrigado e até a próxima.